Hoje iremos falar sobre a água, mais precisamente sobre o que acontece quando paramos de beber água e também o que acontece quando bebemos água em excesso. E se pararmos de beber água? Bom, todos os seres vivos que conhecemos precisam de água para viver. É parcialmente a razão pela qual procuramos tanto por água em outros planetas pelo universo, e a consumimos constantemente todos os dias do planeta Terra. Então, o que aconteceria ao nosso corpo se parássemos de beber água? Claro, quando dizemos água, estamos a incluir todos os fluidos à base de água, como sucos, refrigerantes ou chás. Quase como o desejo de respirar oxigênio, sede é um instinto de sobrevivência. H2O é a molécula mais abundante no corpo humano, ocupando cerca de 65% de um adulto. Como solvente universal, transporta nutrientes e hormônios pelo organismo, regula a temperatura corporal, amortece as articulações e lubrifica os olhos. Você produz cerca de 1,5 litros de urina por dia, com mais 1 litro perdido por respirar, suar e defecar. Então, é essencial que o corpo reponha esse líquido. A região da sede no cérebro encontra-se no hipotálamo e usa constantemente sensores nos vasos sanguíneos para monitorar a concentração de sódio e outras substâncias no seu corpo. Por exemplo, se você suar muito, o volume e a pressão sanguínea baixam. O cérebro detecta essa variação e exibe um instinto de matar a sede, logo. Então, o que acontece se estiver impossibilitado de tal? Os primeiros sinais de desidratação são a óbvia boca seca, seguida de uma urina mais escura e com odor forte, à medida que o corpo tenta conservar mais fluidos. A falta de H2O começa então a afetar o cérebro. Pode se sentir tonto, com tempo de resposta mais lento e capacidade reduzida de sentir dor. De fato, quando está desidratado, o tecido cerebral encolhe literalmente. Em estudos observando participantes hidratados contra desidratados, uma mesma tarefa requeria mais atividade cerebral e oxigênio em indivíduos desidratados, comparando aos hidratados. Passando 1 ou 2 dias sem fluidos, parará de urinar completamente, terá dificuldade de engolir, sofrerá espasmos musculares e provavelmente terá náuseas. Afinal, o seu corpo consegue sobreviver sem comida durante mais tempo e dar atenção à digestão não é uma prioridade a essa altura. Eventualmente, as vítimas podem ficar delirantes e com atividade cerebral deficitária. Curiosamente, estudos observando pacientes idosos que sofrem de delírios demonstraram que muitos sofrem simplesmente de desidratação crônica. Passando ainda mais tempo sem água, o sangue para de fluir para a pele, diminuindo a perda de calor, mas aumentando a temperatura interna. Isso leva a uma cor de pele azulada. Ultrapassando de 3 a 5 dias sem água, o seu corpo desativará os seus órgãos e, eventualmente, o cérebro. O que acontece se bebermos água em excesso? Água é incrível, é necessário para a vida, para a saúde e é incrivelmente refrescante, especialmente depois de uma atividade intensa. Mas será que intoxicação por água é real ou mito? Será que você pode beber muita água? Nós, em geral, dizemos que devemos beber 8 copos de água por dia para ficarmos saudáveis. Mas a verdade é que este número específico é algo arbitrário e não existe pesquisas científicas para suportá-las. Independentemente, nós sabemos que água é muito importante. De fato, cada organismo necessita de água para existir e se manter. Não somente ajuda o corpo humano a trazer oxigênio e nutrientes para as células, como regula a temperatura do corpo e ajuda no metabolismo. Mas então, como uma substância tão essencial pode acabar nos machucando? Tudo se resume ao nível da célula. A água que você bebe possui alguns eletrólitos nela, coisas como sódio e potássio, essencialmente comparada às células. Os eletrólitos presentes nas células permitem que seus músculos e nervos trabalhem devidamente e ajudam a controlar a pressão do sangue e a dar volume ao sangue. Sem eles, seu corpo não pode funcionar. Normalmente, a diferença na concentração de eletrólitos dentro e fora da célula não representaria um problema,
porque seus rins liberam qualquer excesso de qualquer forma. Os rins só podem liberar uma certa quantidade de fluidos. Isso quer dizer que consumindo muita água em pouco tempo cria uma grande diferença de concentração. Como resultado, a água é atraída para dentro das células em uma tentativa de diluir a concentração e até mesmo a proporção de eletrólitos. E isso causa que as células incham. O problema é que, ao contrário de outras partes do corpo, o cérebro literalmente não tem espaço dentro do crânio para essas células inchadas recém-formadas. Isso resulta em dores de cabeça e confusões, levando a convulsões, comas, prisão respiratória e até a morte. Então, será que devemos nos preocupar? Não muito. Os casos de intoxicação por água são muito raros, apesar que eles acontecem em casos extremos. Cerca de 1/6 dos corredores de maratona desenvolve casos leves nas carreiras. Isto é porque um atleta sob estresse extremo, o corpo tenta conservar a água presente. Então, você não está só bebendo mais água, como eliminando menos. A ciência diz, embora nós sejamos suscetíveis a sofrer de intoxicação por água, nós deveríamos beber água, dependendo da nossa sede. É a melhor indicação.